O ser humano, na hora que ele tem esta experiência pela primeira vez, ele não tem somente essa experiência. Ele tem uma segunda que se superpõe a ela, que é a de que agora ele sabe que sabe. A gente vê muitas discussões sobre esse tema da verdade, sobretudo no confronto entre os relativistas e os que acreditam que existe uma verdade objetiva que pode ser alcançada. Essas discussões todas elas só fazem mal para a cabeça. Quer dizer, a verdade é um conceito tão importante, tão decisivo para nós, que perder o tempo com essas polêmicas é um verdadeiro pecado. O que você tem que fazer é colocar o problema seriamente para você mesmo. Quer dizer, fazer deste problema uma questão da sua orientação na vida e enfocá-la com toda a responsabilidade que você possa. Então, o primeiro passo é você se perguntar aonde esse conceito, aonde essa ideia de verdade chegou até você. Qual é a sua primeira experiência da verdade? É claro que todos os fatos que chegaram a você desde o seu nascimento, todos eles são verdadeiros, tá certo? Porém, há um momento em que a ideia da verdade se diferencia como uma espécie, vamos dizer, de um conhecimento especial, um conhecimento que tem uma acentuação e um valor maior do que o das meras percepções ou das ideias, dos sentimentos que lhe ocorrem. Quer dizer, a verdade se diferencia da mera experiência. As experiências começam estando que você nasce, não jamais param, nem mesmo quando você dorme. Vamos dizer, elas estão continuamente fluindo, né, e se acumulando, se mesclando, e todas elas são verdadeiras. Existe verdade em todas elas, sem dúvida, mas há um momento em que determinada experiência adquire para você um valor especial, no sentido de que você não pode negá-la. Ou seja, a ideia da verdade vem junto com a ideia da Quer dizer, a verdade é aquilo que não pode ser negado. Qual foi a primeira vez em que isto apareceu para você? Por exemplo, vamos supor que você esteja montando um quebra-cabeça e você tenta várias peças e você vê que umas peças encaixam e outras não encaixam. Não adianta você forçar que aquela não vai entrar. Quando você acha a peça que se encaixa, isso tem para você um valor um pouco maior do que a mera experimentação de outras peças. Quer dizer, você tentou várias, mas uma efetivamente se encaixava ali. Esta peça certa, o valor especial dela aparece justamente no contraste com as outras. Quer dizer, você fez várias tentativas e aquilo não se encaixava. Uma experiência tão elementar, vamos dizer, até um rato do laboratório pode ter. Quer dizer, aquele negócio do rato que tem várias alavanquinhas, ele aperta uma, aperta outra, até que aperta uma que desce um queijo. Então, ele também tem a experiência e ele também vai ter o retorno à mesma alavanquinha para obter o mesmo queijo. Quer dizer, aquela alavanquinha adquire para ele um valor especial. Tá certo? Então, esta é uma experiência que nós temos. Muito bem. Então, no primeiro nível, nós temos o fluxo geral da experiência. Eu estou chamando de fluxo, mas não é muito certa a ideia de fluxo. A experiência não é tanto um fluxo. O fluxo dá um pouco aquela ideia bergsoniana do fluxo de consciência, não é isso que eu estou querendo dizer. Vamos dizer, algo entre o fluxo e o amontoado e a confusão, quer dizer, a confusão toda da experiência. Mas também a palavra confusão não é muito certa, tá certo? Porque você não tem experiências caóticas, as coisas não chegam para você caoticamente. É simplesmente uma mescla de experiências, né? Mescla de experiências que atesta que você está vivo, quer dizer, que você é um sujeito do conhecimento. Mas num primeiro nível nós temos apenas a experiência, tá certo? Num segundo nível, quer dizer, você tem aquela experiência diferenciada, que você percebe que ela vale um pouco mais do que as outras. Isso já é um componente que vai entrar na sua ideia da verdade. Ou seja, a partir do momento que o ratinho aprendeu qual é a alavanca certa, ele já sabe que não adianta apertar as outras alavancas. Ele pode até tentar, mas não vai dar nada, tá certo? Então, ele sabe que as coisas são de um certo modo e não são de outro. Esse contraste já ficou bastante claro para ele. Quer dizer que esta base inicial até um animal tem. Até um animal bem burrinho como o rato já consegue ter isso.
Isso não basta ainda para compor a noção de verdade, mas é um dos seus elementos, tá certo? Claro que o rato não chega com isso a adquirir a noção de verdade, mas ele tem um dos seus componentes, que é, vamos dizer, a distinção entre uma certa ação, uma certa experiência que significa algo e outra que não significa a mesma coisa que ele estava esperando, tá certo? Esse retorno, isso aí o bicho já não faz. Ele apenas sabe e é capaz de repetir, tá certo? Tanto que, vamos dizer, se você estiver jogando um jogo, tá certo? Se você aprendeu qual é, vamos dizer, um circuito de ações que funciona, tá certo? Você pode até se gabar que você pode fazer aquilo e o outro não pode. Quer dizer, eu sei fazer e você não sabe, tá certo? Então, na hora que você percebe que você sabe algo e que o outro não sabe, você já tem, vamos dizer, uma espécie de terceiro nível de valorização da experiência que é totalmente inacessível ao animal, tá certo? Porém, isso ainda não é a noção de verdade inteira. São componentes que tem. Então, primeiro, a experiência. Segundo, a diferenciação, o valor maior de uma experiência comparado com outros. E terceiro, a consciência de que você sabe. Mas, nesses exemplos já aparece vamos dizer, um elemento muito importante, que é que a noção de verdade aparece em face de uma alternativa. Há sempre uma diferença, quer dizer, a verdade implica uma diferença em relação à experiência em geral, seja experiência externa ou experiência interna. A verdade é um tipo de experiência que não é igual aos outros, vale mais do que os outros. E ela representa conscientemente uma certa aquisição de uma possibilidade de novas ações. Certo? Quer dizer que o ratinho, quando ele aprendeu a apertar a alavanca certa, ele aprendeu somente isto. Mas naquele instante em que você aprende a mesma coisa, em que você aprende qual é a peça certa, você automaticamente percebe que esse mecanismo pode se repetir muitas vezes em muitas outras situações. Tá certo? Por exemplo, você vai jogar baralho, você pode pegar a carta certa. Se você está jogando xadrez, você tem que colocar a peça no lugar certo, onde as coisas vão acontecer conforme você espera e não de outra maneira. Ou seja, a aquisição desta primeira verdade elementar já lhe abre uma certa perspectiva. Porém, a diferença maior dessas experiências com as outras é o seguinte: esta aqui não pode ser negada. Quer dizer, se a peça certa é esta, você sabe que não adianta experimentar todas as outras peças. Você vê que um ratinho pode aprender facilmente a apertar a tecla certa para fazer cair o queijo. Mas ele tem um número limitado de alternativas. Agora, se ele tiver um quebra-cabeça com 1000 peças, ele acertar uma vez não vai ajudar ele a acertar a peça seguinte, porque a peça seguinte é diferente. Mas no instante em que você acertou, quer dizer, a primeira peça, você percebeu que a identidade de estrutura entre duas figuras, uma figura, por assim dizer, em alto relevo e uma em baixo relevo, uma figura positiva e uma negativa. E você sabe que esta regra se repetirá para todas as outras peças. A regra será a mesma, mas as peças serão diferentes. E se tiver 1000 peças ainda para você encaixar, você sabe que o que você vai ter que procurar é o mesmo tipo de encaixe. Então, nós temos essa segunda característica da verdade. Ela nunca, primeiro, essas duas características da verdade. Primeiro, ela vem por contraste. Segundo, ela nunca vem sozinha. Além, evidentemente, dela ser uma coisa que você sabe que não adianta negar. Mas a experiência efetiva da verdade, que vai lhe dar, vamos dizer, toda a dimensão do que está em jogo, é quando não se trata nem de apertar uma alavanca, nem de encaixar uma peça no quebra-cabeça, mas de reconhecer aquilo que você mesmo fez ou pensou.